da escola Zélia Correia do Ó. Tudo bom com vocês? Meu nome é Carl Guerra e a disciplina é Língua Estrangeira Inglês. Chegamos à nossa aula de número 18. Iniciamos já o quarto bimestre a 2 aulas com essa. E essa aula é para as turmas do 8º ano, tá? Vamos lá? Hoje nós vamos ver o Immediate Future, que foram os 3 últimos assuntos que vocês viram, que é o Be Going To, versus o Simple Future, que é o Will. Antes de tudo, copie o cabeçalho completo da escola, seu nome, sua turma e, mais importante, a aula 18. Coloca na sua tarefa o número da aula, tá certo? Quarto bimestre. Se eu não me engano, é a segunda tarefa do quarto bimestre, tá bom? Então vamos lá ver qual é a diferença desses dois tempos que estão no futuro que a gente aprendeu. Bora lá. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que ver é essa imagem aqui que eu coloquei, tá? Primeira coisa sobre o futuro que a gente tem que prestar atenção é sobre as decisões. Ali em cima diz assim, ó, was the decision planned? A decisão foi planejada? Se foi yes, se foi sim, a gente usa o going to. Se a gente planejou a decisão. Se for sim, going to. Se a gente não planejou, usa will. Veja que se eu digo assim, eu vou ser veterinário, e essa minha decisão eu planejei. E se eu vejo a geladeira sem nenhuma comida e digo, vou comprar comida. Eu não planejei, por isso que não tem comida na geladeira, tá? A ideia é mais ou menos essa. Vamos ver mais algumas ideias específicas. Com o will, como é que a gente usa? Quais são as ideias que a gente tem que saber para usar o futuro com o will? Primeiro, a gente não tem evidências. Vamos pensar que a gente vai prever o futuro. Se a gente prevê o futuro, mas não tem evidência, é só um palpite sobre o futuro, ou seja, no evidence, a gente usa o will. Se a gente falar de uma ação espontânea, will. Se a gente falar de ofertas e promessas, will. Se a gente falar de pedidos e convites, que é request e invitation, usa will também. E going to usa como? Quando a gente fala uma previsão com evidência, se eu digo, menino, olha para o céu, vai chover. Então, se eu tenho a evidência que são as nuvens, eu uso be going to. Segunda, ações com planos e pensamentos. Se eu planejei a ação, be going to. E se eu tenho a intenção de fazer tal coisa, be going to também, tá? Bora lá. Vamos ver a estrutura dos dois. Só relembrando, tá? A gente já viu tudo isso. E a estrutura do futuro próximo, que é o immediate future. Sujeito, verbo to be, lembra que é am, is ou are. Going to, mais o verbo que você quer dar a ideia. Exemplo, I'm going to visit my parents. Eu vou visitar meus pais, eu tenho um plano. Por isso que eu usei going to. Segundo, estrutura do futuro simples com will. Sujeito, will mais verbo. Simples. I will fix your car. Eu vou consertar seu carro. Certo? Pode ter sido aí uma ideia de uma ação espontânea, tá bom? Muito bem. A gente já viu aqui as estruturas. Vamos agora para os exercícios, tá? Passe as frases para negativa e interrogativa dos dois tipos de frases. Vou fazer uma de cada e de cada assunto e vou deixar as outras duas para vocês, tá? Então, bora lá. Letra A. I will pay the rent. Eu pagarei o aluguel. Como é que fica a negativa? I will. Primeiro e segundo e coloca a palavra not. Todo mundo já sabe, ó. Not. E repete o resto, ó. Pay the rent. Interrogativa, o que é que eu faço? Troco de posição o I com o will. Pode ser qualquer palavra, tá? Mas se troca troca de posição a primeira e a segunda palavra. Então fica, se aí é I will, fica will I, tá certo? E repete o resto, ó. Pay the rent. Will I pay the rent? Letra B. I'm going to travel next weekend. Veja que aqui já é o be going to, tá? Como é que fica? Mesmo sistema, fácil, fácil. Repete o primeiro, repete o segundo e bota not, ó. I am not. E repete o resto, ó. Going to travel next weekend. Interrogativa do mesmo jeito. Troca a posição do primeiro pela posição do segundo. Se é I am, fica am I. Repete o resto, ó. Going to travel next weekend. Entenderam? Negativa, primeiro, segundo, not. Interrogativa, troca o primeiro pelo segundo. Número 2. Ligue as frases para a ideia correspondente. Você vai ter que traduzir a frase, tá certo?
para saber se é um plano ou se é uma promessa. Tá certo? Ok? Só botar letra A e letra B. Número 3. Ligue as frases de acordo com as ideias. Tá certo? A gente tem umas frases aqui que já estão traduzidas, então não precisa pensar nisso. Então a gente vai ter que ter as ideias ali, ó. Previsão sem evidência, lembra que é will. Previsão com evidência, going to. Planos, going to. E promessas, will. Então é só colocar a letrinha aqui da frase no lugar correto, tá bom? Já coloquei uma só para vocês verem. Letra A. I'm going to my mother's house next week. Eu vou para a casa da minha mãe semana que vem. É um plano. Se é um plano, veja que na frase lá tem going to. Tá certo? Letra A ali em planos. Então, número 4. A gente tem 4 exercícios, tá? Não precisa desenhar os bonequinhos. Se você quiser desenhar, é só para você se divertir aí. Mas só precisa você copiar as frases e a letra. A, B, C, D, certo? Copiar as frases, tá bom? Então, você vai ligar também, tá bom? As frases que estão ali de acordo com as ideias, ó. Vou só relembrar. Promise é promessa e promessa é will. Segundo, no evidence. Sem evidência, will também. Próximo, planos é going to. E ações espontâneas, will. Então, só tem uma com going to, que é plans, tá certo? Faz a correspondência, bota as letrinhas lá de acordo com a frase. E fechamos a nossa conta aqui. Temos 4 exercícios, tá? Para fazer. Um abraço para vocês. Tchau.